Nossa, eu começo a produzir conteúdo, eu começo a atrair muita advogada. Sim. Eu começo a atrair muita advogada, porque são advogados interessados naquele assunto, né? Então, no começo, eu tinha uma falsa imagem de que isso era ruim. Ter advogados que seja da mesma área, que seja de áreas correlatas ou parecidas, nos seguindo, consumindo nosso conteúdo, é uma outra porta de prospecção, né? E eu até falo que uma prospecção com uma taxa de conversão muito mais alta. Então, vamos supor que tem um advogado de direito tributário que me segue, é uma área ligada quase que diretamente ali, e ele tem clientes de empresas, e aí ele vai precisar de um cliente dele precisou de um cargo societário. Ele fala, peraí, ó, tem um advogado assim, assim, assim. Então, quando você vem com uma indicação de um outro advogado, e o cliente confia naquele outro advogado, que é cliente que obviamente contratou ele, a chance desse cliente fechar com você é muito maior. Como que você viu ali as estratégias de marketing dando certo? Para você, funcionou mais alguma ferramenta do que outra? Alguma não deu certo? Qual que é a sua percepção aí sobre o marketing jurídico, o potencial que isso tem para trazer clientes aí para a advocacia? Tá. Tem várias outras redes ou várias outras estratégias que estão nos meus planos de 2023, porque eu já vi que, mesmo sem focar, eu tive um resultado legal. Mas o meu foco sempre foi no inbound marketing, no conteúdo, em artigos. Sempre foi. Jus Brasil, depois passei pelo meu site, né? Então eu consigo hoje eu acho que eu já testei ali um Google Ads, mas muito pouco, eu mesma mexendo ali no começo. Mas o foco sempre foi tentar ranquear. E hoje, pelo conteúdo que eu produzo, os meus artigos são ranqueados orgânicos. Então, artigos bem específicos sobre, vamos supor, cláusulas bem específicas. O que significa uma cláusula de tag along, por exemplo? É uma cláusula específica do direito societário. Então, possivelmente, se você jogar no Google, vai ter um artigo meu ranqueado na primeira página. Então, assim, eu consegui ranquear pela qualidade da produção de conteúdo e, obviamente, estratégia de SEO, né? Para conseguir fazer com que isso. Então, isso, eu consigo, por experiência própria ali, ver que há uma prospecção de médio e longo prazo. Não adianta a gente querer começar a produzir um conteúdo e achar que em um mês vai aparecer um monte de cliente, principalmente no orgânico. Agora, se você for fazer um anúncio no Google, aí tudo bem. Obviamente também a sua taxa de conversão dá uma diminuída, né, Jean? Porque vai receber muito mais cliente para fechar menos, porque o cliente ele vai ali pelo anúncio e não pela aquela construção que a gente tem pelo site e tal. Acredito que quando eu comecei a fazer essa parte, em paralelo eu comecei também, que o meu público é empresário, né? Comecei também a produzir no Instagram. Então, meu objetivo lá no começo do Instagram era para produzir para empresário, para o meu cliente final. Sempre acontece isso muito, acho que você que trabalha com marketing jurídico, cansado de escutar isso. Nossa, eu começo a produzir conteúdo, eu começo a atrair muita advogada. Sim. Eu começo a atrair muita advogada, porque são advogados interessados naquele assunto, né? Então, no começo, eu tinha uma falsa imagem de que isso era ruim. Ter advogados que seja da mesma área, que seja de áreas correlatas ou parecidas, nos seguindo, consumindo nosso conteúdo, é uma outra porta de prospecção, né? E eu até falo que uma prospecção com uma taxa de conversão muito mais alta. Então, vamos supor que tem um advogado de direito tributário que me segue, é uma área ligada quase que diretamente ali, e ele tem clientes de empresas, e aí ele vai precisar de um cliente dele precisou de um cargo societário. Ele fala, peraí, ó, tem um advogado assim, assim, assim. Então, quando você vem com uma indicação de um outro advogado, e o cliente confia naquele outro advogado, que é cliente que obviamente contratou ele, a chance desse cliente fechar com você é muito maior, né? Sim. E aí você constrói esse relacionamento com outros advogados. E eu tinha muito preconceito no começo. Eu não quero advogados. Quero. E aí, a gente quer aprender meus caminhos aqui, né? Quer ser meu concorrente? Não, é porque porque assim, o que a gente quer não é o que às vezes acontece. Então, o que eu queria? Eu produzia conteúdo para empresário. Então, eu usava uma linguagem mais simples, e até hoje eu acho que eu sou bem pouco técnica na hora de comunicar, explicar. E acabou que eu atraí muitos advogados e gostavam da forma de eu me comunicar também, de uma forma menos jurídica, menos formal e tal. E aí acabou que eu comecei a crescer esse meu público de advogados interessados, enfim. Até que, obviamente, depois de 1 ano e meio ali de produção de conteúdo, que eu até demorei, comecei a ser chamada para dar aula específica, até então eu não tinha nenhuma ligação com docência ou para ser professora. E eu comecei a ser chamada para dar aula em outros cursos, né? Até que o pessoal começou a gostar. E eu resolvi, depois de um bom tempo, né? Não foi assim, eu já fui na internet pensando em que eu iria elaborar um curso para vender para advogado. De forma alguma, foi 1 ano e meio ali produzindo para empresário. Sim. Se alguém for entrar no meu Instagram depois, pode descer lá que vocês vão ver que meus conteúdos eram todos direcionados. E aí, o que aconteceu? Também, lancei esse meu curso. E hoje, o meu Instagram, apesar de ser voltado para advogados,
Eu continuo utilizando a linguagem que eu utilizava no começo e hoje eu tenho uma prospecção muito alta também pelo Instagram, apesar do meu foco no Instagram não ser cliente final. Então, obviamente, tem uma autoridade, porque eu continuo produzindo conteúdo técnico, é o foco na minha rede social, né? Eu não produzo outro tipo de conteúdo. Então, assim, por mais que a gente queira ir, a gente vai sentindo. Eu falo que marketing é tudo teste, né? Sim. A gente testa, né? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!